aquela matéria anterior do Balestrin, como eu falei, era, na verdade, um projeto de lei de um deputado do PSDB que permitiria a entrada do capital estrangeiro. Então, em 2015, a gente já tem ali que o setor hospitalar se abre ao capital estrangeiro. Então, hoje é possível. Eles têm que ter até 49% de participação no negócio, mas eles podem ter. Então, hoje, na verdade, se você pegar que eles já podem atuar na saúde suplementar, toda a verticalização da saúde está na mão do capital. Pode estar na mão do capital estrangeiro, dos fundos. De novo, um pouco daquela conversa que a gente está tendo aí dos os grandes conglomerados que estão se formando no Brasil, que está colocado aqui com algumas redes aí que tinham um tamanho pequeno há 7, 8, 9, 10 anos atrás e que hoje são donas de 100, 110, 120 hospitais pelo país, e aí vai mudar a equação. Cada vez mais está mudando a equação. E isso está, de certa forma, deixando a gente cada vez mais encurralado, né? O outro... E é um setor muito barato, né? Esse tem um dado aí que mostra que o sistema de saúde suplementar no Brasil, do ponto de vista de valor, ele é muito baixo, mas tem uma alta rentabilidade. Consequentemente, há um interesse enorme do capital estrangeiro em relação a isso, porque, de novo, é investimento que você consegue tirar praticamente no curto prazo, né? Nem no longo prazo você consegue tirar. Então, há, na verdade, uma cadeia aí muito importante. E aqui algumas mensagens, né? Ali, ó. A nova legislação atendeu o mercado e a verticalização trouxe tamanho e escala. O sistema de saúde suplementar está com alta sinistralidade, forte pressão para redução de custos, melhores resultados e cuidado integral à saúde. Porque foi aquilo que mostrou lá na OMS lá atrás. Na verdade, quando o doente tinha um problema, que ele ia para o hospital e que ele ia ser atendido. Então, na verdade, o que está se cobrando agora? É que ele, na verdade, cuide do doente fora do hospital e cuide melhor do doente. Então, esse é um ponto. Outro tópico ali, o terceiro. Vamos compartilhar o resultado, mas antes vamos juntos no risco. As novas formas de remuneração. Cada vez mais eles estão querendo que a gente tenha uma participação nisso aqui, ou seja, pagamento por performance. E aí eu volto a perguntar de novo, o que é performance em anestesia? Quais são as balizas? Quais são os indicadores? Todo sistema terá que se reinventar com o intuito de trazer valor e responder às novas demandas do cliente. Tanto o cliente paciente, quanto o cliente sistema de saúde, como os pagadores. E cada vez mais, novas formas de cuidado, além do hospital tradicional, saindo do hospital tradicional, que é essa criação de clínicas especializadas, hospitais e assim por diante. Então, este é um cenário econômico aqui, que a gente tem aqui, que é o cenário econômico do país, né? E nós estamos inseridos dentro desse jogo aí. Bem atual. Um jogo pesado. Bem pesado. A gente tem que ter as nossas ferramentas para isso. E nessa questão da performance, em anestesia, sempre me deixa um pouco meio angustiado com isso, né? Quem vai decidir e definir quais são os padrões de performance de um procedimento anestésico? Difícil. Tem alguns que pensam que é só sair vivo já sair vivo já está bom. Exato. Mas acho que eles vão querer mais. Vão querer mais. E eles vão atrelar o nosso ganho a isto. Então a gente tem que entender o seguinte, como é que a gente atua nessa cadeia antes que isso aconteça. Porque isso já está acontecendo. Já existem seguradoras aí que já estão pagando por um novo modelo aí. Existem experiências de algumas seguradoras com grupos de vidas que eles têm para pagamento por performance. Por exemplo, eles estão entregando agora para alguns hospitais um grupo de vidas para que o hospital dê todo o cuidado, desde a atenção primária até a atenção terciária. Então, os hospitais estão tendo que começar a montar estruturas hoje de atendimento de saúde primária, né, de médico de família, de saúde comunitária e assim por diante. Vacinação, cuidado da gestante e assim por diante. Então, o hospital cada vez mais vai ser instado a mudar o modelo. Ele não pode entregar mais aquele formato, aquele modelo antigo. Espera o doente chegar aqui doente, quanto mais doente ele tiver, mais eu ganho. E quanto pior ele ficar, mais eu ganho. Cada vez mais isso não é, não vai funcionar isso. Não vai funcionar. E acho que aí tem esse contexto aí de como é que nós vamos se posicionar em relação a isso
principalmente para evitar que alguém balize, alguém defina o que nós temos que fazer e assim por diante. A gente tem que pegar essa rédea, e rapidamente. Na verdade, já passou o tempo, como eu falei. Já tem várias seguradoras pagando por performance. Por enquanto, elas estão olhando o hospital. Taxa de reinternação, taxa de internação de UTI não prevista, alguns padrões, alguns parâmetros que eles estão colocando. Mas isso vai ter que chegar dentro da instituição em algum lugar. Vai encostar no cirurgião, vai encostar no anestesista, vai encostar no intensivista, vai encostar na gente em algum momento, porque isso aqui é produto da nossa ação médica. Consequentemente, alguém vai chegar para conversar. Ou nem vai conversar, vai de certa forma colocar de cima para baixo. E como a gente falou, com esse inchaço que tem na gestão, deve estar um monte de gente lá se achando lá no papel, lá e no direito lá de definir o que é padrão, ou o que é procedimento, ou o que é padrão ouro em anestesia. Esse é um tópico que, na minha opinião, a gente tem uma enorme tarefa, e não é para hoje não, ela já devia ter sido feita. Mas eu acho que esse é um processo que precisa ser feito, mas vai ser árduo, né? Porque precisa fazer primeiro um mapeamento dessa questão no Brasil como um todo, né? Exato, Vicente. É isso aí. Não tenho a mínima ideia de como isso, como afeta o país, né, em outros locais. Não sei. Porque assim, hoje eu vejo no nosso hospital lá, né? Assim, criou-se um hábito de fazer tudo para todo mundo, assim, que quando você não faz... Você é o errado. Você é o errado. Então, quer dizer, e o pessoal vai nessa linha da performance aí, né? Quer dizer, então esse paciente aqui não tinha indicação para fazer uma profilaxia para náusea e vômito. Eu não fiz, porque dentro dos parâmetros não estava de indicação. Chegou o paciente, vomitou na recuperação, aí vem alguém, você não fez? Você não fez, cara. Você não fez? E é bem assim, mas eu acho que assim, eu acho que está faltando mesmo na nossa sociedade é essa questão de a gente ser mais ativo no dia a dia, né, na vida do anestesista brasileiro. Que é o que eu falei, a gente se sente sozinho o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu lembro um episódio, quando aconteceu um acidente aqui com um anestesista aqui de São Paulo, com uma modelo famosa. Eu já era anestesista, lógico, não faz tanto tempo assim. E aí eu lembro que no jornal saiu assim, mas o sujeito, ele era especialista pela sociedade. Aí parece assim, não, então ele está protegido. Então, na época eu falei, nossa, senti segurança, porque o sujeito não era um Zé qualquer, né? Assim, então eu acho que a sociedade tem que dar essa chancela mesmo do tipo, o sujeito tá ligado a nós, está seguindo as diretrizes e tudo mais, o sujeito se sentir importante ser sócio, porque se você depois não é sócio da sociedade, se a sociedade está tão atuante assim, você se sente mal de não ser. Assim, poxa, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou falar, aquele cara não é sócio da sociedade. Você não é do nosso clube aqui, não. Exatamente. E não é sendo nosso do clube, não tem nada a ver com você. Porque a sociedade é isso, né? É o ajuntamento de pessoas para o bem comum. É mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que... Mas hoje, é que eu falo, lá no meu serviço, tem gente que paga a sociedade. Ano sim, ano não. E o pior, tem gente que reveza, né? Assim, a Saesp ele paga, que ele acha que é importante por causa do COP e tudo mais, mas a SBA ele paga ano sim, ano não. E é cara que tem TSA, que é instrutor do serviço, isso me prejudica. Eu sei disso porque você faz eu faço relatório. Mas é complicado, o pessoal não vê aquela importância toda. Esse ano eu vou no congresso, então vou pagar. Esse ano não. Então é isso, eu acho que a sociedade perdeu um pouco de espaço dentro dos anestesistas, só para o pessoal ter uma ideia de quantos anestesistas estão fora da sociedade. E eu sempre brincava, né, com meus alunos lá em verão, assim, logo nós vamos fazer SBA 2. Já que a gente não pode entrar nessa, a gente não tem controle dessa, nós vamos fazer uma segunda. E é isso que pode acontecer, você entende? Claro. Você vai se sentindo... Primeiro, você não vai se sentindo representado.
Ao mesmo tempo, aquilo, de certa forma, não repercute na sua vida profissional como uma coisa positiva. Não significa ganho para você. Você começa a se questionar qual é o valor disso. Isso é fundamental ter essa conversa sobre a mesa também, né? E aí, eu acho que tem um ponto importante, que nessa questão da tomada de decisão, levar o empoderamento e o poder para o anestesista que está na ponta. E como? Eu não tenho dúvida que são documentos bem estruturados, bem feitos, que olhem os pontos principais e mais corriqueiros da nossa atividade anestésica. A gente tem que ter documentos bem embasados para que ele chegue e justifique. Olha, o nosso modelo de profilaxia de náusea e vômito foi aprovado pela sociedade, está aprovado na Associação Médica Brasileira, e ele versa sobre esses cuidados. E a partir daí você tem uma baliza para tratar. Porque senão você vai ficar refém, porque na hora que você tem várias... Foi o que eu falei em relação lá aos bloqueadores neuromuscular, que um determinado plano de saúde cobrou da gente um protocolo, e ao mesmo tempo ele estava cobrando de outros serviços. E qual era a ideia? Não era para criar, na verdade, unidade no processo, era para pegar o mais barato, era para pegar aquele que fosse mais cerceado. Então não é um protocolo de utilização, é um protocolo de cerceamento. O que o cara quer, na verdade, é isso, porque ele quer reduzir o custo a qualquer preço, e é o que está colocado ali, está colocado aqui, redução do custo aqui. Porque é uma alta sinistralidade. E a alta sinistralidade, às vezes, é por má gestão deles. Mas eles, na verdade, vão buscar esse dinheiro em algum lugar. E no honorário e utilização de insumos é, na verdade, o grande celeiro de poder tirar dinheiro disso. É o mais fácil e mais prático. Mais fácil e mais prático. Quando você mencionou esse evento com essa modelo e a associação que foi feita, que o anestesiologista fazia parte da Sociedade Brasileira de Anestesia, me remete ao que acontece com a cirurgia plástica há 15, 20 anos. Cada evento adverso que acontece, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela se manifesta dizendo: esse profissional é membro ou não é membro da sociedade. Isso que aconteceu com a cirurgia plástica, em virtude de diversos profissionais se aventurarem, sem a adequada formação, em procedimentos estéticos, com resultados catastróficos, trouxe muita força para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ou seja, se você está lá, você passou por um processo de formação, de evolução, e chegou ao fim desse processo, e o coroamento desse processo é você ser reconhecido pelos seus futuros pares como alguém capaz de integrar essa sociedade. Eu temo que possa acontecer a mesma coisa com a SBA. Eu digo temo porque eu não desejo que nenhum paciente perca a vida por conta de uma anestesia feita de uma maneira inadequada. Assim, inadequada é a melhor palavra. Mas pode ser que aconteça que, num determinado momento, alguém pergunte: mas ele é membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia? Não, ele não é membro. Ou seja, nós temos que criar padrões que elevem o nosso papel, que a pessoa, ao ser filiada à SBA, isso seja distinção e louvor diante da sociedade. Esse é o nosso papel. Perfeito. Tem que agregar a essa pessoa um sentimento de pertencimento, um sentimento de que ele faz parte das mais altas esferas éticas, morais, científicas, de engajamento na sociedade, de inclusão, de respeito. Não há nenhuma outra especialidade que eu conheça, como anestesiologia, que não há nenhuma diferença salarial entre homem e mulher. Então, nós somos absolutamente igualitários. Então, quando alguém fala que no Brasil pode haver uma divergência salarial entre homem e mulher, eu falo, graças a Deus, que como anestesiologista, o que eu faço e uma colega faz, ela recebe perfeitamente o mesmo tanto. Ficaria incomodado se ela recebesse menos. Então, nós temos tudo para fazer uma sociedade no qual fazer parte represente fazer parte de uma elite, no melhor sentido. Elite é um grupo de pessoas que se diferencia das demais por elevados padrões. No nosso caso,
elevados padrões morais, éticos, intelectuais, de formação. Ou seja, quem andar diferente disso, que procure outra sociedade, não a nossa. Né? A responsabilidade é muito grande. Nós não podemos aceitar um anestesiologista que não esteja imbuído desses ideais. Então, é assim que nós vamos nos tornar também atrativos. Eu me orgulho de fazer parte da sociedade, me orgulho. Eu queria que mais pessoas também se sentissem isso. Né? Que isso fosse disseminado. Tem que deixar de ser uma obrigação para ser algo que você faça entendendo que aquilo tem um retorno. E acho que isso, na verdade, afastou muito as pessoas. Na minha experiência aqui em São Paulo, na SAESP, quando a gente entrou, a gente tinha uma dependência em relação das receitas da sociedade, em relação à anuidade, que era absurda. Praticamente 80%, 85% da renda daquilo que a sociedade recebia, praticamente era em relação a isso. Eu acho isso um enorme risco. Primeiro, porque se as anuidades tiverem uma gripe, você vai ter uma pneumonia em relação a isso, né? Então, a ideia, na verdade, foi fazer um grande plano estratégico que pudesse resgatar para a sociedade e com a criação de novos produtos, e diversificar, e ampliar a atuação da sociedade. E a gente conseguiu isso. Em 6 anos, a sociedade conseguiu fazer uma mudança brutal no cenário nacional e internacional. Uma sociedade regional que estimulou lá atrás a criação pela Sociedade Americana de Anestesia de um departamento de relações internacionais, porque não existia isso, para fazer, e foi feita uma parceria com a primeira sociedade regional. Não foi feito com a sociedade nacional. E por que foi feito isso? Porque tinha um plano estratégico para isso. E qual era o objetivo? O objetivo não era participar ou levar a diretoria inteira para o Congresso, assim por diante. Não, o objetivo é adquirir informações de como é que eles lidaram com determinados problemas que nós temos aqui no nosso país e como é que eles trabalharam com isso nos últimos anos. E a gente entender como é que a gente tropicaliza essa solução. Esse era o grande objetivo. O grande objetivo... Tudo bem, não, mas agora você também pode ser sócio da ESA, você não vai pagar nada, assim por diante. Quando você fizer o congresso, você paga. E desculpe, eu vou ter que pagar, o hotel está de graça, a viagem de avião vai ser de graça, a inscrição para o congresso vai ser de graça. Então, na verdade, assim, na hora que o cara te ofereceu, ele te ofereceu o quê? Alguns produtos? Ótimo, perfeito. Ele te deu acesso a um dado eletrônico. Em vez de ele ter acesso de 27 mil pessoas, ele vai ter o acesso agora de 39 mil pessoas. Ou seja, isso do ponto de vista de custo operacional, não tem mas ao mesmo tempo você traz um monte de clientes para dentro do seu negócio, que vão começar a conhecer os seus produtos e que vão começar, de certa forma, a comprar os seus produtos. Então, essa é uma relação também econômica dos caras. Então, não tem... benfeitoria, né? Não tem pelos seus belos olhos que eu fiz isso e assim por diante. É isso que a gente precisa de entender. É o que a gente quer dessas relações internacionais. Se a gente quer continuar, na verdade, utilizando isso como uma estratégia de participação de membros daqui nos eventos, ou se a gente quer, na verdade, tirar e trazer coisa de lá que possa trazer benefício para a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa, na verdade, foi o que estimulou e que embalou quando a gente começou a fazer essa busca dessa internacionalização, que tem o resultado Copa. Se a gente comparar o Copa dos últimos 12 anos e fizer uma comparação do que aconteceu nos últimos 6, a mudança é brutal. E é isso, na verdade. Então a gente conseguiu melhorar, qualificar melhor a sociedade, eu diria que dá muito mais motivos para o anestesista de São Paulo virar sócio da sociedade, pagar anuidade, deixar de ser inadimplente, porque ele passou a ter uma qualidade de retorno de serviços muito grande. E a sociedade deixou de ficar refém das anuidades. As anuidades hoje faz parte do contexto das receitas, mas não é. Se elas tiverem uma gripe ou uma pneumonia, não impacta na sociedade de forma brutal. E por que as pessoas vão deixar de pagar se elas estão tendo um monte de benefício? Na verdade, o papel da sociedade é provocar o anestesista para que ele se sinta bem sendo sócio dela, né? Se sinta protegido, se sinta remunerado, entre aspas, vamos dizer assim, socialmente, culturalmente, né? E aí a sociedade tem que resgatar esse negócio. Nós extinguimos a comissão de honorários por conta das pressões em relação ao processo que a gente tinha junto ao CAD.
Mas veja, está na hora de botar esse troço em cima da mesa de novo. Está na hora de ter uma ação política em cima disso. De sentar para conversar. Até porque o próprio presidente Bolsonaro falou em extinção do CAD. E o Paulo Guedes também emendou aqui em cima, assim por diante. Então, existe hoje um outro cenário político. A gente tem que analisar esse cenário político e dizer o seguinte: nós vamos entrar assim na questão econômico-financeira. Nós vamos sentar para discutir isso, porque isso é vital para os anestesistas. Então, esta é a função vital da sociedade. Não adianta ficar mais botando coisa, não, porque estamos impedidos, porque tem um processo no CAD. Ok, vamos enfrentar o processo na justiça. Agora, não dá para ficar nessa equação. Ok, não, eu fiz a parceria com essa, uma parceria com a ASA, eu tenho não sei o quê. Isso não está colocando feijão com arroz na mesa do anestesista. Isso não está chegando para o anestesista na ponta. Ele não está sendo repercutido por isso. Verdade. E aí fica, teoricamente, fica bom para quem está lá em cima, mas fica enorme para quem está embaixo. E a base é que está. Os 12 mil estão fora de lá. Não participam de comitês, de comissões, não participam de nada. Eles estão fora do negócio, fora do jogo. E a gente falou lá atrás. Eles estão até impedidos hoje de participar de uma série de atividades pelo custo, pela inviabilidade do ponto de vista de ser liberado do serviço, porque às vezes ele está trabalhando mais sozinho, e porque ele teve que começar a trabalhar muito mais para poder pagar as contas dele. Então, esse é um ponto fundamental. A gente tem que pegar a rédea desse negócio de novo. A gente tem que recriar, não é nem comissão de honorários, não. Eu vou discutir, na verdade, a questão econômica e financeira do médico anestesista no país. Tanto a questão micro quanto a questão macro. A gente tem que botar isso como eu diria que como o principal elemento da nossa discussão. Essa é a verdadeira defesa profissional. Porque na hora que eu tiver tudo isso, de bem para o anestesista, aí a sociedade entregou benefício. Aí ela trouxe benefício. Ele não vai querer deixar de ser sócio. Ele vai querer fazer as atividades. Ele vai querer fazer uma atividade científica. Porque ele sentiu que tem um payback. Verdade. Esse é um tópico que tem que estar amarrado nisso. Eu tenho que entregar valor para os meus pagadores, mas ao mesmo tempo tenho que entregar muito mais valor agora, de certa forma, qualificar melhor o meu anestesista para ele poder entrar nessa luta aqui, com umas armas mais estruturadas na mão, com as ferramentas melhores. Hoje ele está sozinho, ele tá isolado. E é uma luta desigual. Totalmente.